Abramos a palavra de Deus, livro de Êxodo, no capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. Nós vamos ler verso 25 até o capítulo 8, verso 15. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rães todos os teus territórios. O rio produzirá rães em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo, com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhe disse: rogai ao Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Oremos mais uma vez. Ó Deus Santo, eis a tua palavra lida. Abre agora os nossos olhos, nós te pedimos, para podermos ver a glória do Evangelho revelada na tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É muito comum na nossa vida, nós, nos momentos de crise e sofrimento, buscarmos a Deus e ansiosamente querermos uma resposta dele e desejarmos viver para Ele, caso Ele nos ouça, caso Ele atenda a nossa oração, nosso pedido. É muito comum, nos dias de aflição, nos dias de angústia, nós desejarmos ao Senhor mais do que antes. Mas, ao mesmo tempo, é muito comum, uma vez que o Senhor atende a nossa oração, uma vez que Ele faz aquilo que nós pedimos, ou que Ele executa a sua vontade, nosso coração rapidamente se desvia dele e vai para longe e anda por outros caminhos e não quer mais saber do Senhor. Quando a doença vem, ó Deus, se o Senhor me curar, eu faço isso, aquilo. O Senhor, de alguma maneira, poupa a vida da pessoa e então logo depois ele volta a viver como antes, como quando ele não havia nenhuma enfermidade. Esse tipo de sentimento
sofrimento, esse tipo de proposição ou de proposta para Deus, ela é feita com base apenas no aspecto externo do sofrimento. Porque se imagina que o nosso real sofrimento tem a ver com aquilo que nós estamos passando. Que o nosso problema é uma enfermidade física, o nosso problema é a falta de dinheiro por conta de um salário baixo, ou porque perdemos o emprego, ou porque passamos por alguma dificuldade. Então, nós imaginamos que o nosso problema tem a ver com isso. E, consequentemente, por não ser esse o problema, e nós buscamos a solução de aspectos externos daquilo que apenas é a ponta do iceberg, do que de fato é o nosso problema, nós rapidamente nos esquecemos de Deus. Porque nosso problema não é uma enfermidade, nosso problema é o pecado. Nosso problema não é um salário baixo, nosso problema é o pecado. O nosso problema não é uma crise matrimonial, nosso problema é o pecado. Faraó ainda não havia entendido isso. E me parece, como nós sabemos da história de antemão, ele não vai compreender isso. Ele vai tratar os seus problemas de acordo com aqueles que vão surgindo na história. Então, agora são rãs. Ontem, o rio Nilo ficou inundado de sangue. Agora são rãs, amanhã vai ser o quê? Mas o problema dele não era sangue no rio, não era rã, não vai ser úlcera, não vai ser piolho. O problema dele é a dureza de coração. O problema dele é não se curvar diante de Deus. Esse é o problema dele. E isso, irmãos, é algo importante para a nossa vida no primeiro momento, porque é hora de entender que nós não devemos, por causa de problemas particulares ou de alguma área da vida, acreditar que nós estamos lidando com o problema da nossa vida. Esse é o problema da nossa vida. O maior de todos os problemas, sendo você um cristão, já foi sanado, o teu pecado foi perdoado. Que problema eu posso ter? Qual é? O que mais pode tirar a minha paz? O que mais pode tirar a minha alegria? Eu fui perdoado pelo Senhor. Eu vou ser recebido pelo Santo Deus. Que mais? Por outro lado, quando eu não sou perdoado, eu vou andar como um cego, tateando, pegando sem poder saber para onde estou indo. Eu vou andar como aquele que não tem, mesmo tendo sol ao meio-dia, não pode enxergar um palmo à sua frente. Eu não consigo entender qual a razão do meu problema. A narrativa que nós lemos aqui, irmãos, a segunda praga, Deus enche o território do Egito completamente de rãs, não é? E é interessante notarmos, por favor, voltando comigo para o capítulo 8, verso 1. Haviam passado 7 dias, porque no verso 25 do capítulo 7, 7 dias, Deus interrompe aquele processo do rio se transformar em sangue, as águas do Nilo serem transformadas em sangue. Agora, 7 dias depois, o coração de Faraó, já ajustado, volta a ser endurecido. E agora Deus se levanta mais uma vez e diz e vai dizer abertamente a Faraó. E vai dizer o quê? A mesma coisa que ele disse no capítulo 7. A mesma coisa que ele disse no capítulo 5. Porque o propósito de Deus é único. É libertar o seu povo do cativeiro. Deus não tem 2 propósitos, ele só tem um propósito. Então ele não vai mudar a razão pela qual ele está pedindo a libertação do povo. Deixa o meu povo ir para que no deserto me adore. Esse é o seu tema. E não muda isso. Isso não é estratégia. Essa é a sua vontade. E no fim ela vai ser feita. Mas essa é a sua vontade. Eles vão ser libertos para que no deserto adorem ao nome de Deus.
Faraó, querendo ou não, Deus vai cumprir a sua vontade. E o que ele está mostrando através de Faraó é quem ele é. Ele é Deus da glória. E Faraó, de alguma maneira, começa a entender isso, a ponto de dizer: ora, para que o teu Deus faça cessar essa praga sobre nós. Ele não pede aos seus mágicos para que cessem as rãs. Ele pede para que ele ore a Deus. De alguma maneira, ele começa a entender isso. Esse é outro aspecto tão sério. A vontade de Deus, ela é a mesma, desde o início ao fim. A sua palavra não muda. O seu propósito é esse. E vai se cumprir. Mas a palavra de Deus, ela vai acompanhada de juízo. Deixa o meu povo ir, para que no deserto me adore. Essas palavras, irmãos, imagino, o texto não descreve, que elas não são acompanhadas de trovão, de relâmpago, de raios. São palavras. Depois disso, o Senhor Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe assim. Assim diz o Senhor. Veja, agora, ele está aqui a linguagem explicitamente de um profeta. Assim diz o Senhor. Deixa aí o meu povo, para que me siga. E esse deixar, irmãos, não é um pedido de licença. Não é, olha, por favor, deixa o meu povo sair. Eu estou lhe dando uma chance, entenda o que eu estou lhe dizendo. Deixa o meu povo ir, para que ele me sirva no deserto. Tira as algemas do meu povo e deixa ele ir para que me sirva. Qual é a grande questão dessas palavras a Faraó? O que Israel fazia? Servia a Faraó. Agora ele está dizendo: deixa o meu povo, abandone o meu povo, o teu serviço, e deixa para que ele me sirva. Eles vão deixar de ser teus servos, eles vão ser meus servos. Eles não vão mais fazer a tua vontade, eles vão fazer a minha vontade. Isso, irmãos, essa perspectiva no texto é tão clara, que lá em Êxodo, no capítulo 12, quando, talvez o texto mais belo de toda essa progressão de libertação, quando ele estabelece ali a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa e dos pães asmos, ele usa uma linguagem impressionante, que é a linguagem da pureza. Ele diz: quando vocês forem celebrar a festa dos pães asmos, que é o pão sem fermento, vocês não vão colocar o fermento dos egípcios no pão, vocês vão se livrar do fermento dos egípcios. O que é isso? O apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, quando fala acerca do pecado na igreja, que um filho se deitava com a mulher do seu pai, isto é, com a sua madrasta, ele diz que a impureza havia tomado conta da igreja, e a igreja estava vivendo em tanta soberba e arrogância, e o pecado não era tratado, e ele então, no fim dessa narrativa do 1 Coríntios 5, ele cita a festa dos pães asmos. Ele disse: vocês têm que se livrar do fermento da hipocrisia. E ele então diz: porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele cita as duas festas para dizer: vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro e agora vocês precisam abandonar o fermento do mundo. No mundo é assim, os homens vivem assim. Na igreja nós precisamos viver em santidade. Então, quando Deus diz aqui a Faraó, por meio de Moisés: deixa o meu povo ir para que me sirva, ele está dizendo: deixa o meu povo, eles vão abandonar as práticas do Egito e vão fazer a minha vontade. Eles vão servir a minha vontade. Vão fazer o que eu ordeno, o que eu quero. E é por isso que depois da libertação, no Êxodo 20, ele vai dar a lei dizendo: o que é que eu quero do meu povo.
Por isso, como nós já estudamos na escola dominical, os 10 mandamentos, ele surge no contexto de graça. Eu sou o Senhor que te libertei, vocês foram libertos, agora vocês são meus servos. Então, como meus servos, vocês vão fazer a minha vontade, e a minha vontade é esta: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás nome do Senhor teu Deus em vão, lembre do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Veja as palavras: não cobiçarás. Vocês vão seguir a minha vontade. Eu tirei vocês do Egito para fazer a minha vontade. Vocês vão me servir no deserto. Deixe o meu povo ir, para que no deserto me adore. Deixe o meu povo ir, para que no deserto me adore. Agora, Faraó, se recusares, se o teu coração não se dobrar à minha vontade, saiba, fique ciente, eu castigarei com rãs todos os teus territórios. Olha, irmãos, que coisa intrigante. Rãs. É até engraçado isso aqui. Rãs, porque rãs mata, a rã mata alguém, mas é algo asqueroso, não é? É algo asqueroso. Olha, eu vou dizer um negócio. Eu vou confessar aqui um negócio para você. Rã é um negócio que eu tenho asco, não é? Bicha geladinha assim, ela encosta em você. Olha, meu pai tem uma chácara lá no interior do Pará. A gente costumava ir aí no alpendre, dormir em rede. Foi extraordinário, um lindo dia. Eu senti um negócio gelado no rosto. Eu pensei que era uma goteira, mas era uma rã colada. Então, desse dia em diante, eu entendi o que Faraó mais ou menos e o seu povo sentiu. Agora, perceba, por que rã? Existe uma divindade no Egito, não é? Chamada Heket. Essa divindade, vocês podem pesquisar isso na internet, vocês vão encontrar. Se você digitar essa palavra, você vai ver, é uma mulher que sai do Nilo e a sua cabeça é de rã. É uma divindade que os egípcios adoravam. Uma mulher que ela tem fendas e sai do seu corpo algumas algas, e a sua cabeça, literalmente a cabeça de uma rã. Era uma divindade adorada no Egito. Essa divindade, não é? Ela tinha um aspecto interessante. Ela era a divindade que tratava da fertilidade, assim como do sangue do Nilo, porque era da fertilidade que era o ponto em questão. Mas ela também, ela era a esposa do maior Deus do Egito. E é interessante que o maior Deus forma o homem e ela sopra a vida nele, a rã sopra a vida nele. É assim que a mitologia grega fala. Desculpa, a mitologia egípcia fala. Ela sopra a vida dele. Obrigado. E agora você percebe uma coisa importante também. Ela era aquela que cuidava do nascimento das crianças. Do nascimento das crianças. Agora veja que coisa interessante. Ela sai do rio e ela é responsável pelo nascimento das crianças. Você está vendo aqui, irmãos, que Deus está fazendo. Não há pecado, não há manifestação contra Deus, contra o povo de Deus, que não vá ser julgado um dia. Faraó tentou matar os filhos de Israel, lançando-os no rio Nilo, matando as crianças e dizendo antes disso, quando eles nascerem, mate os homens, deixe apenas as mulheres. A sua divindade, que cuidava da vida, agora está sendo julgada por Deus. Veja, aquele que tinha o poder da vida e da morte, aquele que, segundo eles, produzia fertilidade e era aquele que, de onde procediam as crianças. Essa aqui é a divindade do Egito. E Deus está dizendo: essa divindade não tem controle sobre ela mesma. E sabia outra prática dela? Ela mantinha o equilíbrio das rãs
por causa dos crocodilos no Egito. Havia uma relação entre crocodilo e rã, por causa que o crocodilo se alimentava dela. E o que acontecia? Havia um certo equilíbrio no meio ambiente, causado por essa divindade, segundo eles. Essa divindade já não pode mais, ela já não pode mais estabelecer a vida, nem controlar a quantidade de rãs que existem dentro do território egípcio. Disse Deus: eu vou inundar todo o teu território de rãs. Mas o pior, eles não podiam matar porque era a divindade. Então a coisa era pior do que você podia imaginar. Eles não podiam matá-las. E pior do que isso, o lugar onde morava Faraó, ninguém chegava. Diz o texto: as rãs vão entrar no teu quarto, no teu leito, na tua cama. Não há. Agora, os teus oficiais, os teus soldados, o mais alto, o mais baixo, o mais poderoso, o mais pobre, todos não escaparão. Todo o teu povo sofrerá com essa praga. Eu inundarei hoje com essas pragas. Veja o que o texto diz, versículo 3, ele diz: o rio produzirá rãs e abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, nas casas dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Olha, quando ele puxava o pão para comer, vinha umas 3 tostadinhas em cima assim. Pão era cremoso assim, toda era torradinha. A amassadeira, no forno, todo lugar. Ligava o forno para amassar o pão. Vinha pão com rã. Eles não tinham para onde escapar. Mas o pior, eles não podiam matar. Agora veja que coisa extraordinária. Aí eles chamam os mágicos para fazerem a mágica. O que é que eles fazem? Acrescentam mais rã. Porque a verdadeira mágica era acabar com a rã. Se eles tinham controle sobre as rãs, se eles eram mágicos de fato, eles iam acabar com elas, eles iam acrescentar mais rã. Rapaz, eles repetiram, aumentando a praga. Aí se acrescentou mais rã na terra do Egito. Até mesmo o aparente poder de Satanás trabalha contra ele mesmo, contra aqueles que são inimigos de Deus. Porque eles não podiam matar, ainda vão acrescentar. Então vem aí um juramento temerário. Aquilo que nós acabamos de ler, Levítico. Um juramento onde não se tem a intenção de guardar a palavra. Onde o que eu quero é me livrar do problema. E se for possível, eu até prometo fazer o que Deus mandou. Verso 8. Chamou o Faraó, Moisés e Arão e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Primeira coisa importante: rogai ao Senhor. E sabe que a palavra Senhor aqui, ele usa a linguagem de quem só conhece a Deus. Um tetragrama, a linguagem, o nome de Deus pactual. Rogue a Yahvé. Rogue ao Senhor. Esse aqui é mais um elemento de um homem de coração duro. Ele pede para que os outros orem, mas ele não ora por ele. Ele não pode orar. Ele não pode falar com Deus. Quantas pessoas se encontram no mundo que são pessoas que não temem a Deus ou têm uma religião falsa que não serve ao verdadeiro Deus? E quando elas estão em perigo, elas pedem, elas não têm nenhum problema de pedir ao santo
depois pedir ao crente, depois pedir a fulano, ore por mim para que eu me livre do problema. Reze por mim, olha, não importa a tua fé, é importante que o Deus é o mesmo, peça a Ele tudo que você quiser. A diferença aqui com o Faraó em relação a essas pessoas é que o Faraó sabia por algum instante quem era Deus. E ele sabia que só ele tinha poder de fazer cessar, porque foi ele quem trouxe a praga, somente ele tinha poder de fazer cessar. E é interessante, irmãos, que a linguagem que é utilizada no texto ele diz que minem a terra rãs. É a mesma palavra, a mesma expressão hebraica para a criação, quando ele faz com que da água surjam, venham, passem a existir todos os répteis, a mesma expressão. É como se ele trouxesse a existência, tirasse do nada aquilo que não existia. Ele diz aqui, faz com que apareçam. E aí ele diz, rogue a ele para que cesse, porque somente aquele que faz vir pode fazer cessar a existência das mãos. Os meus magos acrescentaram mais sofrimento a nós, mas só o teu Deus pode fazer cessar o sofrimento do meu povo. Ora, irmãos, aqui entra um entendimento muito claro de Deus como aquele que julga o pecado. E aqui é importante entendermos que Deus, ele de modo claro na Escritura Sagrada, é um justo juiz. E ele faz aquilo que ele determinou e falou. Ele age de acordo com as suas palavras. Ele fala e faz de acordo com elas. E não há esperança. E ele sabe que não haveria esperança para ele se ele não deixasse o povo ir. Então o jogo é simples. Eu deixo, se ele livrar, eu deixo o povo ir. Se ele livrar, eu deixo o povo ir. Ora, Deus não sabia que ele não deixaria ir, é claro. Mas o que Deus está fazendo? Mostrando mais uma vez a sua glória. Porque ainda não era tempo da manifestação do juízo final sobre Faraó. Isso aqui, irmãos, é importante para a nossa reflexão, na nossa vida pessoal, como aqueles que talvez fiquem cambaleando diante de Deus e do mundo. Preste bem atenção aqui no que eu vou lhe dizer. Não pense você que Deus ainda não executou juízo sobre a vida de pecado que você leva, porque Ele, de alguma maneira, está satisfeito com a tua vida. É porque ainda não chegou o fim. E no fim, Ele vai mostrar a sua plena ira contra o pecado. Não pense você que o modo que você vive hoje longe de Deus, ou vivendo uma vida dúbia, afastada de Deus, em caminhos obscuros, fazendo as coisas que desonram a Deus, acreditando que está vivendo uma vida muito boa, porque Deus não lhe pune, ou Deus não age contra você, e você de algum momento ou outro imagina, eu acho que Deus está com raiva de mim, mas continua fazendo o que você faz. Lembre-se, ainda não chegou o fim. Não pense você que Deus vai poupar os nossos pecados da maneira como nós tratamos o nosso relacionamento com Ele. Quando nós dizemos que até conhecemos a Deus e vivemos como ímpios desse mundo, vivemos satisfeitos, porque eu estou muito bem, eu estou com um bom emprego, minha família está bem, eu estou muito bem, nenhuma rã ainda veio sobre mim, eu não vi nenhum sangue. Ora, irmãos, preste atenção. Nem o sangue que Faraó viu, nem as rãs até agora mudaram o coração dele. Imagina a boa vida que você leva no pecado, se isso vai mudar. Cuidado para que não venha repentino juízo contra a vida de iniquidade que nós vivemos nesse mundo.
Faraó então joga com Deus. Pelo menos ele imagina que está jogando. Deixa eu vou, rogue a Deus. Rogue ao Senhor. E aqui, irmãos, duas coisas importantes. Ele reconhece a mediação de Moisés e reconhece o poder de Deus. A necessidade de um mediador. Ele não pode falar com Deus, ele não fala com Deus, é alguém que fala com ele. E segundo, a ideia e o conceito de que Deus ouve a oração do seu servo. Me lembro muitas palavras de Faraó também, lá em Gênesis, com respeito a Abraão. Quando Abraão diz que a mulher que estava com ele era a sua irmã, então Deus torna as mulheres todas daquela cidade, daquela região estéril. Então ele pede a Faraó, peça a Abraão para que ele rogue a mim, para que eu então sararei a sua terra, porque ele é profeta. Peça a ele, porque ele é profeta. E aqui da mesma forma, Faraó está dizendo, Moisés, peça a Deus que faça isso. Eu reconheço que tu és profeta, eu reconheço que ele é Deus poderoso. Eu reconheço que ele pode fazer cessar o que ele começou. Mas veja, irmãos, tem conhecimentos que não são redentivos. Tem conhecimentos que não são redentivos. Veja o que Faraó conheceu. Chamou Deus de Yahvé. Pediu a Moisés que orasse. Reconheceu que só ele tinha poder para poder libertá-lo. Mas ele não se curvou diante de Deus. Sabe por quê? Deus só salva o pecador quando ele se apresenta com os 3 ofícios na vida daquele que ele vai salvar. Não só como profeta, mas como sacerdote e como rei. Faraó não se curvou ao governo de Deus. Ele queria estabelecer o seu governo, o seu reinado. Ele não teve a força humana, nem poderia, para poder se curvar diante daquele que é o governador do universo. Não apenas do Egito, mas do universo. Não apenas do universo ou do Egito, mas até mesmo dos rios, da terra. Ele faz surgir da terra o que ele quer, dos rios o que ele quer. Ele tem domínio sobre toda a coisa. Ele não entende que os exércitos estão debaixo do seu domínio, seja qual o exército for. Seja o exército dos céus, seja o exército da terra, seja o exército dos homens, seja o exército de moscas, seja o exército de rãs, seja o exército de piolhos. Ele tem domínio sobre todos os exércitos da terra. E ele chama para fazer a sua vontade. E Faraó não se dobra a esse que tem domínio sobre todos os exércitos da terra. E é por isso que a Bíblia diz, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Mas Faraó não se curva. Ele não se dobra. Porque Deus se revelou a ele. Ele aprendeu sobre Deus, mas não como profeta. Só como profeta, mas não como rei. E não como sacerdote que purifica o pecado do seu povo. Ele apenas ouviu o ensinamento do profeta, mas não se submeteu ao jugo do seu reino. Nem foi sarado pelas feridas da sua redenção. Deixa o meu povo ir, eu vou deixar o povo ir. Por favor, eles vão sair daqui. É interessante agora um jogo de palavras, a gente está caminhando para o fim do texto, né? Há um jogo de palavras muito interessante no texto, quando ele diz assim, ele promete, então deixarei, no final do verso 8, então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti. Veja que coisa interessante. E aqui é um diálogo em que Moisés pergunta para ele, quando é exatamente que você quer que eu rogue por você? Por que Moisés está usando essa estratégia? Né? Ele poderia dizer, eu vou rogar, e pronto. Por que ele
pede ali um conselho para ele, ou uma data para ele. Segundo as palavras do próprio Moisés no final do texto, verso 10, ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Para que você não diga: foram os meus mágicos que fizeram. Você vai me dizer a hora, que dia que você quer. E naquele dia eu vou rogar. E vai parar naquele dia, para que você saiba que foi o Senhor quem fez. Para que não tenha dúvida quem é o Senhor. Para que não haja dúvida, para que você não diga no seu coração: ah, eu não entendi, eu pensei que foram os mágicos. Você vai saber, foi Deus quem fez. Eu sou o Senhor e governo sobre todas as coisas. Agora veja a diferença do que teme a Deus para o que não teme a Deus. Retiraram-se as rãs de ti, retirar-se-ão as rãs de ti das tuas casas, e dos teus oficiais e do teu povo. Ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu. Moisés diz assim: me diga o dia. Ele fez exatamente como ele havia dito. Faraó diz: me livra das rãs, que eu deixo o povo ir. E ele não fez aquilo que ele havia dito. Essa é a diferença dos reinos. O reino de Deus é firmado na verdade. Ele faz aquilo que ele fala. Não é à toa que Deus diz: não levantem falso testemunho contra o teu próximo. Não tome o meu nome em vão. Sabe por quê? Quando você jura que vai fazer alguma coisa em nome de Deus e não faz, você toma o nome dele em vão, porque você está dizendo que Deus não é Deus da verdade. Deus disse: eu farei amanhã, e ele fez conforme foi dito. Faraó: se acontecer, eu libertarei o povo. Mas ele não fez conforme ele havia dito. Um reino baseado na verdade e um reino baseado na mentira. Um reino baseado na justiça, outro reino baseado no engano, que vive do alívio momentâneo e que não teme a condenação eterna. Esse é o reino desse mundo, e que as pessoas sobrevivem porque elas têm mais alegrias nesse mundo do que desprazer. Elas sobrevivem bem, elas estão passando muito bem, mas elas não compreendem que o julgamento final vai ser irreversível. O que eles estão vendo agora não se compara com o que eles vão ver no capítulo 9, no capítulo 10 em diante do livro de Êxodo. Não se compara com o que eles vão ver. Mas também não se compara com o que nós veremos no fim. Quando no dia do juízo, o Senhor, com seu poder, se levantar para julgar as nações, idólatras, falsos deuses, serão completamente destruídos por ele por toda a eternidade. Não deram atenção ao sangue no Nilo,
às rãs, aos piolhos, às moscas. Eles não prestaram atenção ao Deus que condena o pecado. O que faz com que Israel sobreviva a essas ações de punição no Egito? Se você prestar bem atenção no capítulo 8, rapidamente, voltando comigo ao início, você vai encontrar aqui a seguinte expressão, verso 3. O rio produzirá em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, nos teus oficiais, o teu povo, nos fornos, nos teus fornos, nas tuas amassadeiras, sobre o que é teu, não sobre o que é meu. Meu povo, apesar de que aqui não se registra isso, mas em outras pragas vai ser conhecida essa verdade, menos em Israel. O que é que faz que eu e você, no dia do juízo, em que Deus revelar sua ira, o que é que faz com que eu e você venhamos a ser poupados por Deus? O que é que vai fazer acontecer? O que é que pode nos fazer livres disso? A única e possível resposta: Jesus Cristo recebeu sobre si a ira do nosso pecado, a ira que era merecida a nós, que nós éramos dignos. Ele foi punido severamente, ele foi morto, assim como foi lá em Êxodo 12, quando vai ser registrado que o sangue do cordeiro foi imolado, foi passado nos umbrais das portas. Quando o anjo passava, ele só matava os primogênitos da casa onde o sangue não estava. Porque quando ele via a casa que havia um sangue, ele poderia dizer: alguém já morreu por essa casa. Alguém já foi imolado por essa casa. Eu não vou matar ninguém, porque alguém já morreu por eles. O cordeiro já foi imolado por eles. Ainda Cristo não havia derramado o seu sangue, mas Deus livra o seu povo para mostrar que a ira que eles eram dignos recaiu sobre aquele que ele chama de meu filho, meu primogênito, Jesus Cristo. Alguns pontos importantes, irmãos, eu queria rapidamente falar, apontar, aplicar a nossa vida nessa manhã. Primeiramente, queria perguntar a você: você tem orado a Deus ou pede para as pessoas orarem por você? Como é que você lida com suas tribulações? Perceba que aqui eu não estou dizendo que a igreja não tem que orar pelos nossos irmãos, pelos membros, não é isso que eu estou dizendo. Mas a pergunta é simples: você tem orado ou pedido para que outros orem por você? Ore por mim, pastor. Ore por mim, fulano. Ore por mim. Isso não é exatamente algo errado em pedir. Mas se eu mesmo não oro, tem algo errado. Porque só ora aquele que tem acesso a Deus em Cristo Jesus. E precisa exercitar exatamente essa perspectiva. Eu tenho acesso ao trono da graça por meio de Cristo. E uma das maiores bênçãos que um crente pode ter é saber que ele pode orar a Deus e Ele vai ouvir as suas orações. Não há algo mais precioso em você imaginar que você adentra ao Santo dos Santos quando você se coloca de joelhos em nome de Jesus para buscar a presença de Deus. Senhor, ouve a minha oração.
Eu peço ao profeta, eu peço a Cristo, meu profeta, meu sacerdote, meu rei. E mais do que isso, Ele pede por mim, Ele intercede por mim. A diferença que Faraó não podia orar, porque o próprio Deus em Cristo não orou por ele. Ele era um não eleito de Deus. Você tem a bênção de orar para aquele que intercede por você. Coloque diante dele as suas petições. Segundo ponto importante, irmãos. Segundo ponto importante. Qual é o ídolo que nós precisamos destruir, que Deus precisa destruir na nossa vida, urgentemente? Deus mostrou ao Egito e ao povo dele que os ídolos precisam ser destruídos e humilhados, postos à vergonha em público. Seja pensamento, seja palavra, seja o que é que tem tomado o lugar de Deus na minha vida e que precisa ser urgentemente colocado no seu devido lugar, subjugado, humilhado, colocado debaixo da glória de Deus. O que é que precisa ser feito? Qual é o ídolo do seu coração? Em último lugar, confie no governo de Deus. É justo, perfeito e santo. Aqui no mundo, os homens não falam a verdade. Agora, nós estamos na época de política, na época do povo, dos homens que mais mentirem mais ainda. É a época da inverdade, a época da falsidade, a época das promessas que sabem que não podem ser cumpridas. É a época em que as pessoas falam de coisas que elas não têm autoridade para fazer, que elas prometem coisas que não pertencem nem à área dela. Vereador prometendo emprego, vereador prometendo isso. Não, eles prometem coisas que nem eles podem realizar. É a época da mentira. E aí nós estamos matando e morrendo por causa de política. Na igreja, no interior do Pará, na minha cidade, no Tucuruí, tem 2 membros da igreja que são candidatos a vereador. E um deles é muito, muito amigo nosso, muito próximo da nossa família. Tanto é que quando eu cheguei lá na minha casa e ele foi lá para conversar, saiu das 2 da manhã conversando conosco, é uma pessoa extremamente agradável. Mas a divisão, né? Ele vai votar em fulano, o ciclano vai votar em fulano. Eu ouvi daquilo e disse, irmão, deixa eu dizer uma coisa importante, rapidamente. O que une vocês é Cristo. Se política separa vocês, abandone a política agora. Se política vai causar divisão na igreja, largue mão dessa maldição. Porque o que importa é a unidade da igreja. Fulano vota em ciclano, mas ele vota, ele disse que ia votar em mim. E começar a olhar atravessado para os irmãos da igreja, porque não vou votar em mim, ou nele, ou naquele. Que é isso, filho de Deus. Esse é o teu ídolo. Pelo amor de Deus, abandona isso para o bem da tua própria alma. Ou então trabalha de modo coerente com o que você tem que fazer. Nesse reino, onde a mentira impera, onde o governo falta com a verdade, não confie nesse governo dos homens. Não descanse nesse governo de homens. Não tenha esperança nesse governo de homens. Não espere que você vai viver o paraíso com esse governo de homens. Aguarde o reino de Deus. Confie naquele que está sentado no trono e fala a verdade e cumpre aquilo que ele fala. É Deus justo,
Deus de equidade, Deus fiel. Nós cremos nesse governo, que todos os governos estão submissos. Todos os governos da terra vão prestar conta a Ele, mais cedo ou mais tarde. Ponha tua confiança no Deus que diz amanhã, e amanhã acontece. O Deus que diz: que dia você quer? Amanhã você quer a libertação dessas pragas? Então amanhã eu farei. Então amanhã acontecerá. O Deus que diz: haja e ouve. Haja separação e houve separação. União houve união. Ele faz, ele fala e as coisas são. Quem pode quebrar o teu coração? Quem pode esmiuçar um governo que depende de si mesmo? Somente o Rei dos Reis, o Senhor justo e o Senhor da glória. Somente Ele pode fazer que um reino se curve ao seu nome. Só Ele pode fazer que você mesmo se renda a Ele e creia nele e seja salvo. Somente Ele pode fazer. Porque só Ele tem poder de mudar os corações, transformando-os para a sua glória. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmão.